Helena, você tem prometido, né, um combate radical às facções. Como você pretende fazer isso? Porque a gente sabe que hoje as facções elas estão envolvidas também na política e muitos políticos são eleitos, bancada por eles. Como é que você pretende fazer isso? Acabar com isso? Impondo lei e ordem. Assim, nós temos que ter um governo que faça uma ruptura definitiva com essa leniência. A gente, no Brasil, a gente é muito leniente com o erro. Pior, o Brasil é amigo do erro. Você pega um estado como o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que o crime organizado está envolvido na Alerj e no governo carioca. Todo mundo sabe, pegaram lá o ex-presidente ali da Alerj no Rio de Janeiro, e ele tinha envolvimento com o TH Joia, que tem envolvimento com o Comando Vermelho. Isso quando a turma lá não tem envolvimento com milícia. Todo mundo sabe. Então, lá no Rio de Janeiro a coisa se entranhou. O que tem que fazer? Você tem que destruir o crime organizado, e se o crime organizado se ramificou com o político tem que ser preso, tanto quanto o traficante. A gente tem que ganhar uma eleição presidencial com esse discurso muito duro, para que os deputados em Brasília sejam obrigados a votar uma agenda que aumente as penas para bandido e que permita que a gente faça as operações que destruam o crime organizado. Eu volto a repetir, destruam. Os líderes do crime organizado não podem ter comunicação na cadeia, eles têm que estar isolados de todo mundo. Isso se eles não morram em combate, aí como acontece algumas vezes quando eles tentam resistir ao avanço da polícia. Tá? Mas fala-se isso há muito tempo, dessa questão de corrupção dentro dos presídios, mas a coisa não acontece, né? Porque o Estado brasileiro é leniente. Eu visitei um presídio lá em Pernambuco. Eles tinham acabado de desativar um presídio. E aí, como tudo acontece no Brasil, né? O presídio estava sendo demolido, mas deixou tudo aberto. Aí eu resolvi entrar. Entrei lá no presídio com uma equipe para filmar. Você via ali dentro que o presídio era inteiro controlado pelo Comando Vermelho. Inteiro. Eles tinham até, eu busquei, até entrei com uma ação contra a governadora. Como é que a governadora lá, a Raquel Lira, não fez nada sobre isso? Tinha contabilidade do Comando Vermelho ali dentro, você tinha, vamos dizer, todos os exemplos de administração interna do presídio sendo feito pelos próprios presidiários. Eles administravam ali. Eles deixavam. O Brasil, eu volto a colocar, com as leis que nós temos, se você é um agente público corrupto, quase nada vai acontecer com você. Tá muito fácil. Tá muito fácil você ser um carcereiro que faz um acordo com o Comando Vermelho, deixa o Comando Vermelho administrar uma prisão, ou em São Paulo um carcereiro que deixa o PCC administrar uma prisão. Tá muito fácil para você ser um político numa Assembleia Legislativa que faz um acordo com o crime organizado. Hoje tá tudo muito fácil. Então tem que chegar um presidente da República que vai falar, vou mudar tudo isso já. Esse é o nosso foco. Mas nós tivemos já muitos que disseram, vai mudar e acaba não mudando, que entra no governo, sai governo e acaba ficando praticamente a mesma coisa. Olha, na presidência da República, que eu me lembre, nos últimos 20 anos, o único que entrou com esse discurso de vou botar lei e ordem foi o Bolsonaro. E ele não fez. Pois é, exatamente. Ele não fez. O Lula nunca teve esse discurso, a Dilma também não teve esse discurso, o Michel Temer era vice, o Fernando Henrique era outro discurso. O cara que entrou com esse discurso foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro frustrou muita gente, porque as pessoas esperavam que ele ia para cima do crime. Pois bem, o Bolsonaro não passou nenhuma legislação que envolva o enfrentamento ao crime organizado. Isso precisa ser dito, porque o Bolsonaro foi eleito com essa plataforma. E aí quando o ministro Sérgio Moro tentou passar uma agenda disso, na época, no Ministério da Justiça, que era o pacote anticrime dele, o pacote foi desmontado e sabotado pelo Congresso e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou ele à própria sorte. E aí, né, você fala, mas então o cara vai combater o crime ou não? Isso que a legislação que o Moro queria passar nem é uma legislação completa para a gente enfrentar o crime organizado. Era uma parte da legislação necessária. Mas você não acha que é um sistema duro para poder se mexer, para poder tocar nesse sistema, já que tem muita gente envolvida, e a gente sabe que esse sistema não é só um sistema brasileiro, é um sistema mundial, que eles comandam tudo isso aí. Como é que vai dar para mexer? Chegando lá a coisa não pode ser diferente, você chegar lá e ficar frustrado, eu pensei em uma coisa, mas não vai ser aquilo que eu prometi para o povo brasileiro. Mas que você caia lutando. Que você caia lutando. Que você tente impor a sua agenda e você lute até o fim, e se você falhar, as pessoas vejam que você caiu lutando. O que não dá para desistir, ou se aliar com o outro lado, ou fazer um acordo e tentar ser populista, ou pensar em apenas vencer a próxima eleição. Se eu sou presidente, eu ganhei com essa plataforma, e eu vou tentar passar essa plataforma até o fim, eu prefiro tomar um impeachment e ficar inelegível e lutar até o fim para passar a plataforma, do que ficar fazendo média. Eu prefiro fazer isso, porque assim, se as pessoas me elegerem, isso quer dizer que eu vim de um partido pequeno que surgiu em novembro do ano passado, cresci nas pesquisas e ganhei. Isso significa que as pessoas querem muito mais uma agenda, que é a agenda que eu estou falando, do que a minha pessoa, que é uma pessoa que elas estão conhecendo agora. Então a agenda é muito importante. Se essa agenda, que venceu as eleições, não for respeitada pelo Congresso ou pelo STF, o presidente tem que lutar até o fim contra esses dois. Se mesmo assim a institucionalidade de um sistema que hoje está completamente corrupto não deixar acontecer, o presidente tem que ir para cima deles, muito.
E se pagar as consequências por isso, tem que pagar.